a vossa fé com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Irmãos, esta carta de Paulo à igreja de Tessalônia, né? A igreja de Tessalônia, a cidade de Tessalônia é uma cidade da Grécia, uma cidade forte da Grécia, era a segunda maior cidade daquela região, e no meio à perseguição, no meio a um período de muita dor, no meio a um período de muito sacrifício, Paulo chega à cidade e prega o evangelho. Diante dessa perseguição toda, Paulo só conseguiu fazer 3 pregações na cidade de Tessalônia. Somente 3 mensagens foram dadas naquela cidade. E a partir daquelas 3 mensagens, uma igreja forte, uma igreja madura foi estruturada. Uma igreja tão bebê, uma igreja tão criança, mas tão madura na fé, foi formada. A minha mensagem hoje se chama As Marcas da Maturidade Cristã. As 3 marcas da maturidade cristã. E você pode pensar assim, ok, mas eu sou nova convertida. Você vai falar de maturidade para mim, Janaína? Porque a maturidade não tem nada a ver com o tempo de conversão. A maturidade cristã tem a ver com compromisso no Evangelho. Tem a ver com uma vida no altar. Tem a ver com entrega. E não com o tempo de Evangelho. Então, por isso que esta igreja, formada no meio de tanta tribulação, formada no meio de num período tão difícil, um período já de perseguição, Paulo prega, logo depois Paulo é preso, e aí depois ele quer saber notícias dessa igreja, e ele recebe notícias, ele vai, é preso, fica preocupado, o que foi que aconteceu em Tessalônia? E ele tem excelentes notícias, de uma igreja que abdicou dos ídolos, de uma igreja que renunciou à questão da secularidade daquela época, a promiscuidade que havia no meio dos gregos, uma igreja que assumiu o compromisso de santidade e assumiu o compromisso de serviço. Assumiu os 2 grandes pilares que deveriam ter. E aqui é uma coisa muito bonita quando ele fala assim, no 3, 1 Tessalonicenses 1:3, deixa um 3 aí para mim. Recordamos-nos diante de nosso Pai da operosidade da vossa fé. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a maturidade cristã, ela vem através da fé. Precisamos crer, precisamos entender o que é fé. Hebreus 11:1, Lucimar. Hebreus 11:1 diz que a fé, Hebreus 11:1, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então a fé não é simplesmente como é que eu poderia dizer? Algo que eu já sei, uma perspectiva de visão. Olha, não é simplesmente o caminhar das coisas. Não é simplesmente uma visão também otimista e meio fantasiosa. Não, a fé é a convicção de que, independente de circunstâncias, eu vou acreditar naquilo. Independente de como a carruagem está indo, independente de como a economia está indo, independente de como o mundo vê as coisas, eu não vou ver como o mundo vê. Eu tenho que ver de acordo com aquilo que eu creio. A fé, ela vem exatamente de uma maturidade em ouvir a palavra. A palavra de Deus diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu só vou adquirir fé quando eu buscar a presença de Deus. Quando eu ler a palavra. Quando eu estudar a palavra. E hoje nós estávamos ali com jovens e estávamos falando também
falei sobre algumas coisas importantes. E uma delas é que era isso. Como é que esta palavra, ela é operante na minha vida? Quando é que esta palavra é guardada no meu coração? Um dos nossos jovens falou assim, mas eu tenho que guardar a palavra no meu coração. Como é que eu vou guardar a palavra no meu coração? Não é simplesmente de retórica, mas é uma palavra que me transforma. É uma palavra que me faz agir diferente. Que me faz ter um impulsionamento ativo para aquilo que Deus quer. Eu preciso agir. Então a fé não é simplesmente uma convicção estática. A fé não é simplesmente algo que está na minha mente e fica só lá. Ah, eu tenho fé. Ok, mas o que você tem feito com a sua fé? Qual é a convicção de que esta fé realmente está em você? E aí Paulo usa um termo interessante. Recordamos, então voltamos a 1 Tessalonicenses, Lucimar. 1 Tessalonicenses 1:3 diz assim: recordamos-vos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Quem crê, queridos, verdadeiramente torna-se operoso no reino. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. A minha fé me leva a agir. A minha fé me leva a ter atos de justiça. A minha fé me leva a crer. E crer de uma forma não simplesmente teórica, mas de uma forma prática. Nós precisamos entender que quanto mais robusta é a nossa fé em Cristo, tanto mais nos dedicamos ao trabalho para Ele. A palavra produzida por operosidade é ergon, que significa trabalho ativo ou todo trabalho. Todo trabalho. E esse trabalho, né, essa palavra ergon, trabalho ativo ou todo trabalho, o cristão governado e energizado pela fé, inclui tudo o que for necessário. Então, se de fato eu creio neste evangelho, se de fato eu creio em Cristo Jesus, eu preciso colocar em operação a minha fé. Eu preciso colocar em andamento a minha fé. Eu preciso colocar em funcionamento esta fé através de atos. Se eu sei que alguém está doente, eu vou dar uma ligação. Eu vou me compadecer. Eu vou fazer uma visita. Se eu sei que alguém está no hospital, eu vou orar. Eu vou lá. O Espírito vai me constranger a visitá-lo. Se eu sei que alguém está precisando de um alimento, o Espírito vai me constranger a minha fé em Cristo Jesus, aquele que morreu por mim, morreu pelo meu irmão, e eu vou ali dividir o meu pão. Eu vou ali buscar fazer algo por alguém. Então a fé, ela precisa ser explanada através de atitudes. Uma fé sem atitudes, uma fé sem obras é morta. Tiago, ele viveu um evangelho muito prático, né? O apóstolo Tiago, porque ele era irmão de Jesus. Então ele viu de fato a operação da fé através da prática de vida. Porque Cristo, ele não só falou do evangelho, mas ele morreu pelo evangelho. Ele não só disse que estaria conosco, mas ele de fato esteve com os discípulos. De fato ele curou, de fato ele chorou junto com quem chorava, de fato ele se alegrou com quem se alegrava, de fato ele curou, ele sarou, ele alimentou, ele supriu as necessidades por onde ele andava, trazendo a palavra de esperança também, trazendo a palavra de vida também. Então Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta, porque ela é farisaica, porque ela é retórica. E a verdadeira fé, ela opera algo em nós. Então, a primeira virtude, a primeira característica de que você é maduro no Evangelho é que a sua fé opera algo no reino de Deus. A sua fé faz algo no reino de Deus. Ela não é simplesmente de retórica. Ela não é simplesmente de um estudo vazio ou de uma palavra vazia. A segunda coisa está aí mesmo. Ele diz: a operosidade da vossa fé, da abnegação no vosso amor. O abnegação. Queridos, Deus nos chama a vivermos em águas profundas.
O evangelho não é algo superficial. O evangelho não é algo só de domingo. O evangelho não é algo só de no domingo de manhã ali ouvir uma boa mensagem, estar com meu coraçãozinho confortado e seguir a minha vida sem lembrar de Cristo. Não é este o evangelho que Cristo pregou. Não foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. O nosso evangelho é um evangelho que transforma. O nosso evangelho é um evangelho que Jesus nos aceita e nos recebe como nós estamos agora. Mas Ele nos transforma a partir de agora. Eu não posso, ano após ano, dia após dia, estar diante do Senhor e viver da mesma forma. Cuidado com a falsa sensação de salvação. Eu já falei sobre isso aqui. Cuidado. Existe um processo de conversão. Existe muitas vezes, nós estamos até entendendo a palavra, nós somos até convencidos pela palavra, nós até gostamos desta palavra, mas nós impedimos esta palavra de agir na nossa vida. Porque nós não queremos deixar os prazeres do mundo, nós não queremos abrir mão do nosso egoísmo, nós não queremos abrir mão do nosso eu. E aquela palavra não consegue ultrapassar aquela barreira tão grande, que é exatamente o nosso sim ao Senhor. Senhor, eu quero viver este evangelho. Senhor, eu quero te servir. E queridos, quando nós temos a convicção de que Cristo morreu por mim e que estabeleceu o reino dele nesta terra, e que eu faço parte desse reino, que eu não vivo mais para o reino terreno. Onde é que está o teu coração? A palavra de Deus diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Amém. Teu coração está na obra de Deus? Teu coração está nas coisas de Deus? Aleluia. O teu coração está em fazer a vontade de Deus? Se você ainda pode dizer para mim, não, Janaína, eu ainda não consigo. Eu ainda tenho outras prioridades. Não, Janaína, eu preciso ainda, como nós aprendemos hoje na lição que Jesus dava, quando ele conta ali aquela parábola daquele homem que dá uma grande ceia, em Lucas 14, quando ele dá uma grande ceia, e ele convida várias pessoas para aquela ceia, e aí um por um vai dando uma desculpa, não posso ir. Mas você já foi convidado, já? Você foi convidado, sim, eu preparei aquela ceia linda para você, sim. Ah, mas agora eu não posso. Porque agora eu estou cuidando de uma propriedade que eu adquiri. Agora eu não posso. Aí o outro chega e diz, agora eu não posso. Porque agora eu estou cuidando dos bois. Eu adquiri uns bois e vou cuidar dos meus bois. Aí o outro diz, agora eu não posso. Porque agora eu me casei. Então agora eu tenho outras prioridades e não posso. Queridos, quantos de nós são chamados, mas não abrem mão do próprio eu para viver este evangelho de forma plena? Quando o Senhor fala aqui, através de Paulo, a essa igreja, diz, olha, eu estou muito feliz com vocês, eu dou glórias a Deus, eu estou feliz nas minhas orações, porque vocês têm uma fé que opera, vocês têm uma fé que age, vocês têm uma abnegação no amor, vocês têm um amor sacrificial, vocês têm um amor de dedicação contínua à obra de Deus, contínua a buscar a presença de Deus, contínua no serviço ao próximo. Que coisa difícil, não é? Que coisa difícil hoje, queridos. Um mundo onde se prega que o eu é que é importante. Um mundo onde se prega que o que importa é eu e Deus para me servir. Um mundo que se prega que venha bênçãos, que venha prosperidade, que eu sou abençoada porque eu sou próspera, que venham as bênçãos de Deus sobre isso, sobre aquilo. Onde Deus está para me servir. Quantos de nós têm buscado Deus como um serviçal, para nos servir nas nossas necessidades? Eu quero saúde, eu quero prosperidade, eu quero a minha família
família toda unida, a minha família em paz. Ah, mas eu não quero te servir não, Senhor, não tenho tempo não. Ah, mas eu não quero estar visitando o doente, cuidando de pobre. Eu não quero estar ajudando. Não, Senhor, eu quero não, Senhor. Quero não trabalhar de graça. Não, quero não, Senhor. Isso aí deixa para quem não tem o que fazer. Não é? Isso aí deixa para os que não podem. E aquelas pessoas recusaram. E sabe o que o Senhor fez naquela parábola, querido? Chamou exatamente aqueles que eram, aqueles que ninguém dava nada. Aleluia. Aqueles que eram os... abre aí, Lucimar, aquela palavra que nós lemos, Lucas 14. Só para a gente poder contextualizar certinho. Acho que é do verso 15, não é? Oh, glória a Deus. Aleluia. Não é 15? Achou? Não, não é essa não, Lúcio. Espera aí. Glória a Deus. Deixa eu me abrir, que eu estou em Gálatas. Não adianta. Hã? 14, 23, Lúcio. Já está? Isso, exatamente aqui. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos atalhos, sai pelos caminhos e atalhos. Antes um pouquinho, Lúcio, 2 versículos antes. Quando ele chama, quem é que ele chama? Casei isso. Logo depois, comprei 5 juntas de bois, isso, o outro. Voltando o servo, contou irado, o dono da casa disse ao seu servo: ok, agora 22. Sai depressa para as ruas e becos da cidade. Traze os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E aí depois, outro versículo. Ainda sobrou lugar, o 23. Os atalhos, aqueles que saem pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar para que fiquem cheia a minha casa. Queridos, muitas vezes nós somos aqueles que recusam o evangelho porque tem muitas propriedades. Recusam o evangelho porque está num bom casamento e precisa cuidar do seu casamento e dos seus filhos. Muitas vezes somos aqueles que têm juntas de bois e não tem tempo para o evangelho. Aí o Senhor chega e diz: olha, então chama aqueles que ninguém quer. Chama aqueles a quem o mundo rejeita, porque estes cearão do meu banquete. Estes estarão comigo. E nós muitas vezes que somos tão capacitados em tantas coisas, abandonamos o evangelho de Cristo e não desenvolvemos os dons que Deus nos deu. E aí sabe o que o Senhor faz? O Senhor chama os incapacitados e os capacita. O Senhor chama os incultos e dá cultura. O Senhor chama aqueles que não podem e dá aquilo que precisa. Aleluia. É isso, queridos, que o Senhor faz. Porque a obra dele não depende de mim ou de você. É um privilégio sermos convidados para fazer parte do banquete do Senhor. É um privilégio vivermos esse evangelho. E quantos de nós têm recusado? Quantos de nós têm vivido a nossa vidinha, cuidando do nosso eu egoísta? E aqueles a quem o mundo diz: olha, este mundo está por ali. E que interessante, queridos, Deus chama exatamente aqueles que o mundo rejeita, aqueles que estão pelas ruas, aqueles que ninguém dá nada, e estes vêm e fazem a obra do Senhor. Estes sim são os escolhidos, estes sim estarão junto com Ele na glória, estes sim estarão na eternidade. Nós precisamos ter um amor que se abnega. A abnegação, queridos, significa serviço intenso, significa produzir muito. É uma fé que opera, é uma fé de obras, mas é um amor que abnega, é um amor que se esforça. Qual é o esforço que nós temos feito pelo Evangelho? Eu tenho me esforçado muito, Janaína. Amém. Vamos nos esforçar mais. Eu posso achar que eu tenho me esforçado muito, mas eu quero me esforçar mais. Eu quero viver mais. Eu quero experimentar mais desse viver para o outro, viver para o Evangelho. Jesus, queridos, resume toda a lei judaica em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós temos
próximo. Temos amado simplesmente a nós mesmos. Temos amado o nosso conforto. Temos amado as nossas distrações. Temos amado o nosso pecado. Temos amado a nossa distância. Temos amado a nossa frieza. Temos amado a nossa indiferença diante do Evangelho. Os dias são breves. Os tempos são maus. Quem aqui espera a vinda de Jesus? Quem aqui aguarda a vinda de Jesus? Eu espero a vinda de Jesus. Espere a vinda de Jesus. Aguarde a vinda de Jesus. Aguarde. Prepare-se para a vinda dele. Porque esta palavra não mente. Esta palavra diz que ele voltará quando o amor de muitos esfriar. Quando a apostasia estiver nesta terra. E já está. O amor de muitos já está se esfriando. E o Evangelho, que é aquele que tem uma operosidade da fé, que tem uma abnegação do vosso amor. Querido, essa abnegação envolve suor, envolve fadiga, cansaço, decorre da utilização das suas energias. Demonstramos amor ao próximo não apenas com palavras, mas com atitudes concretas de serviço. Atitudes concretas de serviço. Atitudes concretas de serviço. Pensa bem, o que eu tenho feito pelo Evangelho? Como eu estou vivendo este Evangelho? Nós não nos preocupamos, querido, com quantidade. Eu não quero simplesmente trazer uma palavra que conforte os nossos corações. A minha preocupação aqui é em trazer uma palavra que nos traga a verdadeira revelação deste Evangelho. A verdadeira revelação do que é ser cristão, do que é viver o Evangelho de Cristo. É uma fé que ultrapassa todas as dificuldades. É uma fé que de fato me faz olhar para o alto e não para as circunstâncias. É uma fé que opera em mim boas obras. Mas não é boas obras simples. São boas obras de um amor abnegado. São boas obras de um amor entregue. Se você hoje sair daqui constrangido com esta palavra, fale com algumas pessoas dessa igreja. Eu quero ajudar em alguma coisa. Eu quero saber no que eu posso ser útil ao meu irmão. E você pode dizer assim para mim: Janaína, mas eu não posso sair de casa. Eu não posso sair de casa. Eu não posso vir à igreja. Eu não posso me dispor muito tempo. E se você me der 1 hora do seu dia na sua casa, você tem o que fazer pela obra de Deus. Você pode orar por esta casa. Você pode ligar para os irmãos que precisam de uma palavra. Você pode fazer uma consolidação. Você pode iniciar um momento de oração com pessoas. Você tem inúmeras circunstâncias, queridos. Mas se Deus lhe deu saúde, lhe deu 2 pernas, lhe deu 2 braços saudáveis, lhe deu uma mente brilhante, lhe deu uma cultura, lhe deu um conhecimento, use isso para a honra e para a glória do nosso Deus. Honre isso de alguma forma. Use isso para o Senhor de alguma forma. Aleluia. Nós estamos presos nas nossas propriedades, comprando propriedades, cuidando de bois, cuidando de casamentos, e estamos esquecendo do Senhor. E esta igreja tão nova, uma igreja bebê, tão linda. Olha, Paulo chega a dizer em 1 Tessalonicenses 1:8, diz assim: mas também por toda parte se divulgou, a segunda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Não havia, que coisa linda, Paulo não tinha necessidade de acrescentar coisa alguma. Imagina ele olhar para Janaína e dizer: Janaína, estou feliz com o teu trabalho, não preciso acrescentar nada. Infelizmente, querido, a minha vida não está assim. O Senhor vai olhar e vai dizer: preciso acrescentar sim, bora. Quero o teu suor, quero as tuas lágrimas, quero o teu joelho no chão,
Quero você inteira para mim. Aleluia. Como eles me chamam, Ele também te chama. Amor abnegado. A abnegação do vosso amor, queridos. A abnegação. Amor não só de palavras, mas de atitudes. Amor de vida. Então, as marcas da maturidade cristã. A primeira é uma fé que opera. É uma fé com obras. Segunda, é um amor abnegado, é um amor sacrificial, é um amor de sacrifício. Eu dar daquilo que me sobra, isto até os ímpios fazem. Eu amar quem me ama, isso até os ímpios fazem. Eu cuidar de quem cuida de mim, isto os ímpios fazem. Nós precisamos ter um testemunho além disso. As pessoas não vão ver este evangelho em nós através de uma retórica vazia. Eu preciso viver este evangelho. Precisamos sair da nossa zona de conforto, do nosso egoísmo de cuidar somente dos nossos. Porque não são só os nossos que pertencem ao Senhor. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Queridos, nós temos nos perguntado, e eu tenho me perguntado, Senhor, o que Tu queres? Nós entendemos que um ciclo desta igreja já se fechou e já se completou, que é o ciclo da implantação. Cremos que nesses 7 anos a igreja foi implantada. A igreja está implantada. Mas o que é que eu preciso fazer, Senhor, para que este trabalho cresça? O que eu preciso fazer, Senhor, para nós não ficarmos na mesmice? O que é que Tu queres? Quais são as estratégias que Tu queres? O que eu preciso me dispor? E aí o Senhor vai falar para os jovens: jovens, vocês vão precisar se dispor. Jovens, a força da igreja está nos vossos pés, nas vossas pernas. O Senhor vai falar aos casais que precisam de casamentos fortes, porque uma igreja forte é feita de casais fortes. E fortes não no sentido de uma aliança egoísta, mas de uma aliança de 3 dobras, onde Cristo é o pilar dos casamentos. Onde nós vamos ajudar a edificar outros casamentos. Onde as mulheres vão desenvolver ministérios ajudando outras mulheres. Homens a consolidar homens. Pense numa grande dificuldade que nós temos aqui na consolidação de homens. Homens que se disponham a consolidar pelo menos um. Jesus andou com 12 discípulos. Nós andamos sozinhos porque não queremos ajudar na consolidação de nenhum. E nós mulheres também, muitas vezes. Não sabemos o problema do outro. Amor abnegado. Não sabemos a dor do outro. Amor abnegado. Não sabemos porque não queremos nos comprometer. É muito fácil dizer, não. A pessoa fala, não, deixa ela lá com o problema dela. Eu não posso nem resolver, por que eu quero saber? Eu não quero resolver, não posso resolver, não tenho instrumentos para resolver. Quando ali você diz, eu vou orar por ti, eu vou me juntar contigo em oração, eu vou me juntar contigo em oração. E que coisa tremenda, queridos, é você receber uma oração quando você precisa. Muitas vezes estamos desfalecendo, precisando simplesmente de uma oração. Uma oração. E nós muitas vezes não nos despertamos para dar uma oração por alguém, por um irmão. Temos um olhar de juízo, um olhar de julgamento, de dizer, não, está se colhendo que se plantou. Problema dele com seus problemas. A doença vem para todo mundo. Problema vem para todo mundo. Eu também tenho os meus. Se eu me preocupar com os meus, quem vai se preocupar? E não é isso que a palavra de Deus diz. Uma igreja madura, uma igreja que tem as marcas de Cristo. Uma fé que opera, uma fé que trabalha. Um amor que abnega. Um amor que abre mão do seu próprio eu para servir a Deus e servir ao próximo. E a terceira marca da maturidade, a terceira marca
é exatamente a esperança triunfadora. Na firmeza da vossa esperança. Uma esperança triunfadora. Essa palavra firmeza, que do grego diz uponome, significa paciência triunfadora, significa espírito que suporta coisas, significa resignação, suporta coisas, resignada. Então, esta minha fé é uma fé que opera bênçãos, que opera atitudes de justiça, através de um amor que é sacrificial, um amor de suor, um amor de luta em prol do outro, em prol de ajudar o reino de Deus, em prol de dar o meu melhor para Deus. Ministério de louvor, sacrifícios em oração, sacrifícios em jejum, para chegar aqui na frente, na hora que pegar o microfone, o Espírito Santo já operar. Eita, meu Deus, glória a Deus. Já operar o milagre dele, queridos. Da mesma forma, aqueles que se dedicam ao ensino, que estejam cheios do Espírito Santo. Eu não posso chegar aqui com uma palavra simplesmente teológica, ensinando coisas teológicas para vocês. Eu preciso me encher do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa fluir aqui. Então, aqueles que ensinam, busquem ensinar com esmero, com dedicação, honrando ao Senhor com tempo. Eu preciso priorizar o Senhor. Eu preciso priorizar. Se nós deixarmos o Senhor com os restos dos nossos dias, as nossas brevidades, as nossas futilidades, as nossas... Qual foi a palavra que nós usamos nos jovens hoje? Foi passatempos, não? Qual foi a palavra? Obrigada, Lúcia. As nossas distrações tiram a primazia do Senhor. Distrações. O mundo hoje anda distraído, distante do Senhor. Distraído diante do Senhor. Olha, tem um filme muito antigo e um livro muito antigo de um pastor que ele escreveu O Peregrino. Quem aqui já leu O Peregrino? Poucas pessoas, não é? Já assistiu. Um filme muito antigo, mas um filme cheio de interpretação, onde Deus ali revela a vida do cristão. E uma das coisas interessantes que eu acho é quando ele está pertinho da entrada da salvação. Ali é o caminho. Quando ele está perto da entrada da salvação, quando ele já passou por tanta coisa, ele entra numa floresta que parece muito bonita. E ali naquela floresta muito bonita, muito calma, ele começa a adormecer. E é a floresta que ele fica, do entorpecimento, ele fica ali adormecido. E a sensação que eu tenho muitas vezes, queridos, é que nós somos crentes que estamos nesta floresta, meio que entorpecidos e adormecendo e perdendo a convicção do que é chegar diante do Senhor, do que é o fim de todas as coisas, porque melhor é o fim do que o começo, porque o nosso fim será diante do Senhor. O nosso fim será diante de Cristo, ou com 100 anos, ou com 80, ou com 50, ou com 40, ou com 30, ou com 20, eu não sei o dia que nós vamos. Mas ninguém passa naquele dia que está marcado. E o fim de todas as coisas é diante do Senhor. E nós temos perdido esta convicção. E estamos na floresta do entorpecimento ali, olha. Meio que não sei o que fazer, não vou fazer. Deixa eu pegar aqui o Instagram, deixa eu ficar aqui olhando, deixa eu ver redes sociais, e ali eu me perco, e ali eu passo tempo. Passo 2 horas em redes sociais e não passo 15 minutos diante do Senhor, em oração e estudo da palavra. Isto é uma verdade no meio dos crentes. Isto é um absurdo na nossa vida. Este evangelho que nos é dado, queridos, precisa ser vivenciados, ou não vamos chegar à porta da salvação,
ou não somos salvos. Se Deus não operou algo em nós, atenção, peça perdão, peça salvação, peça nova vida, peça mudança de mente, peça mudança de atitude ao Senhor e opere. E aí, aquele homem, na hora que ele está, naquele filme, na hora que ele está ali na floresta do entorpecimento, o Senhor manda um amigo para despertá-lo e diz: olha, acorda, traz a memória o que Deus já fez por você. Mas eu não consigo, não, agora eu estou desanimado, não, agora... Traz a memória. Deus já não te socorreu uma vez, Deus já não te socorreu 2 vezes, Deus já não curou o teu filho, Deus já não curou a tua vida, Deus já não restaurou o teu casamento. Traz a memória, sai desse entorpecimento, sai dessa apatia, sai desse mundo de distrações que tem nos tirado, queridos, de viver a maturidade cristã. Precisamos amadurecer. Chega de evangelho de mimimi, chega de evangelho de bebezinho, de aguinha com açúcar. Cristão não pode ouvir uma palavra: ai, não posso, ai, essa palavra me magoou, ai, essa palavra me feriu, ai, essa palavra... Não, queridos, se a palavra é dura: Senhor, o que tu queres falar comigo? Aleluia. Senhor, perdoa-me pelos meus erros. Paizinho, perdoa-me, Pai. Eu quero melhorar, Senhor. Eu quero estar diante de Ti, Senhor. Eu quero, Senhor, de fato, ter uma fé que produz obras, ter um amor que produz serviço intenso. E eu quero ter uma esperança triunfadora. Queridos, para onde nós olhamos, praticamente em todos os lugares nós estamos vendo problemas sérios. Problemas sérios. Pessoas com diagnóstico de câncer, pessoas com dívidas, pessoas desempregadas, casamentos desfeitos, filhos com problemas, filhos afastados do evangelho. Para onde nós olhamos, nós vemos problemas. O que eu vou fazer diante dessa circunstância? Eu vou levantar os olhos para o alto, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do alto, eu vou olhar para o alto. Uma igreja madura tem uma fé que triunfa, tem uma fé que ultrapassa. Se você disser para mim: ah, Janaína, o meu problema é muito grande, eu vou dizer: o meu Deus é maior. O meu Deus é maior. O meu Deus é maior que as minhas circunstâncias. O meu Deus é o Deus que vai me levar a um ser humano transformado. E eu digo: eis-me aqui, Senhor. Transforma o que precisa ser transformado. Muda o que precisa mudar. Mas eu quero olhar para Ti com alegria. Uma fé, querido, uma fé triunfadora é uma fé que opera alegria em nós. Alegria independente de circunstâncias. Quantas vezes nos deprimimos e entramos na caverna e nos escondemos na caverna depois de grandes vitórias, depois de Deus já ter feito tantas coisas por nós. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, o teu lugar não é uma caverna, o teu lugar não é escondido, o teu lugar não é oprimido pelo diabo, o teu lugar não é oprimido pelas circunstâncias, o teu lugar não é olhando para os teus problemas, o teu lugar é glorificando e adorando ao Deus vivo. Glorificando e adorando o Deus vivo, meu irmão. É assim que eu quero passar pelos meus problemas. É assim que eu quero enfrentar os meus problemas, não olhando para trás, não desistindo, porque eu não vou desistir do chamado que Deus tem para a minha vida. Eu não vou desistir de servir a Deus com todo o meu amor, com todo o meu coração, com todas as forças dos meus braços, com todas as forças das minhas pernas, com todo o fôlego que eu tenho no meu pulmão. Aleluia! Porque isso é o que eu tenho de mais precioso, é o Senhor.
sua vida. Glória a Deus. Eu tinha 19 anos quando eu aceitei Jesus. Eu tinha 19 anos quando eu assumi um compromisso com Cristo. Aleluia, Jesus. E naquele dia, queridos, eu disse: Senhor, eu não olho mais para trás. Santo, santo. Mas, queridos, mesmo servindo a Deus, eu tinha muitas prioridades. Glória a Deus. Eu tinha outras prioridades que não eram me dedicar em completo ao Senhor. Muitas vezes eu barganhava. Muitas vezes eu dava do que me sobrava. Ah, essa semana eu tenho tempo, essa semana eu faço a obra. Ah, não, essa semana eu não posso fazer uma visita. Não, essa semana eu não posso orar com alguém. Não, essa semana eu não posso ajudar. Não, essa semana eu não vou fazer sopão. Não, essa semana eu não vou fazer isso. Essa semana eu não tenho tempo. E o Senhor foi me trazendo à memória que tudo que eu tinha, eu precisava dele. E aí, num belo dia, depois de 15 dias, trabalhando numa outra cidade, a 350 quilômetros, trabalhando 15 dias, dando 12 horas de aula por dia. 12 horas, de manhã, de tarde e de noite. 3 turnos seguidinhos de aula, durante 15 dias. Eu voltei para casa no sábado, 5 da manhã eu saí. Eu estava com tanto sono que eu vesti a roupa ao contrário. E quando eu cheguei numa vanzinha, que eu ia de van, não ia de carro para economizar dinheiro, eu ia de van, Paraupebas, Marabá. A Kézia sabe bem onde é. Dava aula em Paraupebas e morava em Marabá, Kézia. Aqui tem uma irmãzinha dessa região que está nos visitando hoje. E ali eu chegava, quando eu olhei dentro da vanzinha, que eu vi, eita, minha camisa está pelo avesso, vão pensar até que eu sou doida, né? 5 da manhã, queridos. Eu cheguei em casa às 7 da manhã para ver os meus filhos. 15 dias sem ver os meus filhs, 15 dias sem ver meu marido. E aí recebo um telefonema da esposa do pastor da minha igreja. Janaína, vem orar. Eu não, tá brincando. Pastor, orar agora, venha minha filha, venha para a igreja orar. 7 da manhã, vem orar, em pleno sábado. Ah, eu fui, meus irmãos, mas eu fui assim, Deus, tu tá sabendo da minha vida. Senhor, tu tá sabendo dos meus problemas. Senhor, tu tá sabendo das minhas dificuldades. Senhor, tu tá sabendo que ela tá me cobrando. Ela tá pedindo algo que eu não posso dar. Senhor, eu tenho uma família. Senhor, eu tenho uma casa. Senhor, eu tenho um marido. Senhor, eu tenho um corpo para descansar. 15 dias que eu não vejo minha família, Senhor. E eu fui assim, irmãos. E entrei da igreja igual uma fera. Entrei, não falei com ninguém. Cada um estava orando, eu não falei com ninguém. Entrei, cheguei no altar, me joguei, me ajoelhei. Me ajoelhei no altar naquele dia. E ali eu comecei a clamar. E algo tremendo aconteceu. Foi uma das maiores experiências que eu tive com o Senhor. O Senhor começou a falar comigo. E tudo que eu perguntava, o Senhor respondia. Tudo que eu falava, o Senhor respondia. E eu comecei a me queixar. Senhor, mas tu não estás vendo o que ela está fazendo comigo? Senhor, eu não tenho tempo para ti. Senhor, tu não estás vendo que eu preciso cuidar do meu casamento? E comecei a falar, meu marido é novo, Senhor, meu marido é bonito, Senhor. Eu preciso cuidar do meu marido, preciso zelar pelo meu casamento. E o Senhor ali falou, filha, seu casamento sem mim não é nada. Você pensa que é o seu cuidado ou a sua beleza que mantém seu casamento? Quem mantém seu casamento sou eu. E aí eu comecei a questionar, mas Senhor, e os meus filhos? Meus filhos precisam de atenção, meus filhos precisam de oração, Senhor. Meus filhos precisam de cuidado. Essa igreja não tem nenhuma salinha, Senhor. Não tem nada, não tem nem lugar para ficar com as crianças. E ele falou, construa a salinha, monte a salinha. E eu estava na época montando pela primeira vez o quartinho dos meus filhos. E ele falou, você não está montando o quarto dos seus filhos? Por que você não monta a salinha na igreja? Na casa do Senhor é menos importante do que na sua casa? Monte a salinha para os seus filhos, estruture as salinhas para os seus filhos. Aí eu chamei a irmã, a mãe do Gabriel. A Isabel, eu falei, Isabel, vamos montar todos os móveis aqui da salinha. Vamos montar toda uma estrutura. E a Isabel fez lindo todos os móveis da salinha das crianças. E aí eu continuei questionando ao Senhor, mas Senhor, eu trabalho demais. Senhor, não é justo eu trabalhar tanto, Senhor. O Senhor falou, eu te dei, quer que eu tire? Você tinha um propósito, não tinha? Você não queria uma casa boa, você não queria morar numa quinta, você não queria um
tire? Eu não, Senhor, não quero que tu tires. Aleluia. E queridos, em todas as áreas que eu achei que era prioridade na minha vida, em todas as áreas, o Senhor me mostrou que Ele é a prioridade. Que Ele é quem faz todas as coisas. Então, se hoje você acha que outra coisa é prioridade na sua vida, desista disso. Mude o curso da sua história. Priorize o Senhor. E você vai ver o milagre de Deus acontecer. Uma fé que triunfa. Uma fé, uma esperança que dá alegria. Não importa as circunstâncias. Aleluia. Quando Paulo diz que eu me alegrei, eu estou feliz de saber o que está acontecendo com vocês. Paulo em momento nenhum murmura, mas Paulo estava preso. Quem de nós aqui está no cárcere? Ninguém. Quem de nós aqui está comendo o pão podre, estragado que Paulo comia? Ninguém. Quem aqui está passando o frio que Paulo passava? Ninguém. E nós estamos reclamando e murmurando. Precisamos, queridos, de maturidade, a esperança que produz uma paciência triunfadora. Aleluia. Glória a Deus. O final das coisas é melhor do que o começo. Porque o final nos diz tudo que construímos. O que é que nós temos construído? Construa um final que vale a pena de ser visto. Construa um final que vale a pena de ser contado. Construa um final, querido, que diante de você num caixão, diante de eu num caixão, alguém possa dizer: esta mulher fez boas obras. Esta mulher combateu o bom combate. Esta mulher cumpriu o propósito divino. Está na glória, jubilando, regozijando. Um dia nós vamos chegar lá. Um dia nós vamos chegar lá, vamos estar rejubilando com o Senhor, mas precisamos de fato, queridos, nos dedicar em fé ao Senhor, uma fé operante, um amor de abnegação e uma esperança triunfante, uma esperança que crê na vitória. Priorize o Senhor. Buscar o Senhor em primeiro lugar. Glória a Deus. E todas as demais vos serão acrescentadas. Buscai ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Glórias a Deus. Aquela igreja, queridos, embora tivesse ouvido de Paulo somente 3 pregações, se manteve fiel no Evangelho. Aquela igreja se fortaleceu. Aquela igreja multiplicou. Aquela igreja foi fiel em obras. Aquela igreja foi fiel. Olha que coisa linda. Em 1 Tessalonicenses 2, no verso 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, que tendo vós, Deus, acolhestes não só com palavras de homens, e sim em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Queridos, acolhemos esta palavra verdadeira no nosso coração, esta palavra que triunfa, esta palavra que opera. Então eu quero te convidar esta manhã a buscar maturidade cristã. Glória a Deus. A buscar maturidade. Vamos enfrentar as nossas batalhas. Eu não sei se você vai enfrentar Davi. Eu não sei se você está ou vai enfrentar um deserto. Eu não sei se você vai enfrentar um mar revolto. Eu não sei que dificuldade você vai enfrentar. Eu não sei que dificuldades também eu vou enfrentar durante o curso da minha vida. Mas uma coisa eu tenho segurança. Eu sei o Deus que eu creio. Eu também. Então saiba o Deus que você crê. É um Deus que vai nos dar alegria, que nos vai dar fé, que nos vai dar esperança, que vai renovar de glória em glória a nossa esperança. Porque a graça dele
está sendo derramada sobre nós. Amém. Porque a misericórdia dele está sendo derramada sobre nós. Amém. Amém? Amém. Podemos levantar. Nesta hora eu quero que você feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Não deixa que essa palavra, Satanás roube do teu coração. Não deixa. Não deixa que os espinhos, que aquilo que tem tirado esta palavra, faça da mesma forma hoje. Não deixa. Não deixa que dia após dia o Senhor te dê uma palavra e Satanás tire. Não deixa. Guarda esta palavra no teu coração. A tua esperança, a tua alegria, a tua coroa é o Senhor. Aquilo que de melhor você tem na vida é o Senhor. Não são os bens, não são os homens, não são os relacionamentos. Aquilo que de mais importante você tem na vida é o teu relacionamento com o Deus vivo. Não permita que nada tire isso. Eu quero que agora você feche seus olhos e você ore comigo, pedindo maturidade. Porque, queridos, somente um crente maduro passa por grandes dificuldades e se mantém firme. Porque o sofrimento, ele é pedagógico para a nossa vida. A palavra de Deus diz, querido, que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Posso passar por todas as coisas naquele que me fortalece. Porque o meu reino não é deste mundo. Pai amado, Pai bendito, nesta hora, Senhor, ó Deus, humildemente, Pai, eu te entrego, Senhor, todos os nossos problemas. Eu te entrego, Senhor, o problema de cada um aqui, Senhor. Eu te entrego, Senhor, todas as dificuldades, Pai, de cada um que aqui está, Pai. Eu te entrego os meus problemas. Eu te entrego os problemas dessa igreja. Eu te entrego, Senhor, aquilo que tem se levantado como um gigante para nos destruir. Eu te entrego, Senhor, aquilo que parece, Senhor, que nós não seremos capazes de suportar, Senhor. Mas Deus, Tu és aquele que é. Tu és o grande eu sou. Tu és aquele que criaste todas as coisas. Tu és aquele, Senhor, que fizestes, ó Pai, uma folha de árvore mais que perfeita. Que fizeste, Senhor, um passarinho, Senhor, como teu grande adorador. Tu és aquele, Senhor, que criaste os anjos, ó Pai. Senhor, tão próximo de Ti, que criaste os anjos, ó, que criaste o homem, Pai, tão próximo de Ti, Senhor, que criaste o homem, Pai, tão próximo da Tua imagem, da Tua semelhança, Pai. Senhor, Tu destes atributos Teus a nós. Ó Senhor, Tu destes porque de fato somos importantes para Ti. Então nos ajuda a ver, Senhor, que nós precisamos Te priorizar. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor, hoje nós queremos buscar o Teu reino. Senhor, hoje nós queremos estar à Tua disposição para Te servir, para Te adorar, para Te glorificar, para fazer com que o Teu reino cresça nesta terra. Senhor, nós queremos abençoar a Vila Nova de Gaia. Nós queremos ser instrumentos de multiplicação no Teu reino neste lugar, Pai. De norte a sul, de leste a oeste, Senhor. Nós queremos, Senhor, que Tu nos capacite a pregar este evangelho, a proclamar as boas novas, a viver este evangelho, a ensinar, Senhor, a, Senhor, servir, Senhor, a amar, Senhor, a orar, Pai, a consolidar, Senhor, a ajudar aquele que está caindo, Pai, a se levantar. Mas, Senhor, Tu és o primeiro e Tu és o único nas nossas vidas. Obrigada, Pai, porque nós sabemos que Tu não nos lança fora.
Obrigada, Senhor, porque sabemos que hoje é o dia do conserto. Hoje é o dia que Tu nos chama para o conserto, Pai. Conserta as nossas vidas. Restaura a sorte de Sião, Pai. Restaura a sorte de Sião. Restaura, Pai. Eis que trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e de segurança. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. Esta é a palavra de Deus para a minha vida. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Rendei graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio. Diz para você mesmo: o Senhor restaurou a minha sorte como no princípio. Amém. Amém. Vamos render graças a Ele, porque hoje é dia de salvação. Hoje é dia de restauração. Amém? Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer, eu sei voltar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar. Do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Posso confiar.